Galera do Humanista, então a nossa próxima aula vai ser sobre ligações interatômicas. A gente precisa pensar então por que os átomos dos elementos químicos se ligam uns aos outros. Por que os átomos dos elementos químicos não ficam isolados uns dos outros? Por que eles não vivem separados? Por que essa tendência tão espontânea, tão natural dos elementos químicos unirem-se entre si, se ligarem uns aos outros? A ideia é que os átomos dos elementos químicos vão se unir para adquirir estabilidade. Isso é um princípio da natureza. Todos os sistemas naturais sempre tendem a evoluir de forma espontânea para um estado de maior estabilidade. E do ponto de vista de um átomo, ele vai ser mais estável quando ele estiver unido, quando eles estiverem ligados uns aos outros pelos mais diversos tipos de forças, de interações interatômicas. Bom, quando a gente faz a observação dos elementos químicos na tabela periódica, se a gente observar a coluna 18 da tabela, a coluna 18 é a última coluna à direita da tabela periódica, se ela tivesse virada de frente para vocês, é a coluna dos gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses gases nobres, quando a gente os observa na natureza, quando a gente faz a observação dos átomos desses elementos químicos na natureza, uma coisa curiosa a gente consegue notar. Todos eles possuem 8 elétrons na última camada. 8 elétrons na camada de valência, no último nível de energia deles. À exceção do hélio, que é o primeiro deles, que ao invés de possuir 8 elétrons, possui apenas 2. Mas o hélio tem a peculiaridade, de ter só uma camada. Então a gente tem o hélio com 2 elétrons na última camada, na única camada que ele tem, e todos os demais elementos químicos dele para baixo, da coluna 18 dos gases nobres, que tem mais de uma camada, mais de um nível de energia, na camada de valência, que é a última delas, eles possuem 8 elétrons. Pois bem, quando a gente observa todos os outros elementos químicos da tabela periódica, a gente percebe que nenhum deles possui 8 elétrons na última camada. Todos eles têm menos de 8 elétrons no último nível. E aí você faz a observação desses elementos químicos na natureza, o que a gente nota? Os gases nobres, que são aqueles que têm 8 elétrons na última camada, ficam isolados. Eles não unem-se uns aos outros e nem a outros elementos químicos diferentes. Esses sim são elementos químicos que se encontram isolados. Os outros elementos químicos, os átomos dos outros elementos químicos, não se encontram de forma isolada. Esses que possuem menos de 8 elétrons na última camada, todos eles estão sempre, na natureza, combinados entre si ou unidos a outros elementos químicos diferentes deles. O que se teorizou então? Que do ponto de vista de um átomo, ele vai ser estável quando ele tiver a última camada, a camada de valência, com 8 elétrons, ou com apenas 2, desde que ele só tenha uma camada. Isso vale para 2 elementos especificamente, que é o hidrogênio e o hélio. Nós vamos comentar isso daqui um pouco mais adiante. Mas todos os outros elementos precisam adquirir 8 elétrons na sua última camada. Isso confere a esses elementos, aos átomos desses elementos, estabilidade. Essa é a chamada teoria do octeto, que os átomos então vão se unir uns aos outros pelos mais diferentes tipos de forças interatômicas, para que todos eles, no final do processo, tenham 8 elétrons no último nível, ou 2, desde que ele só tenha uma camada, que é o caso do hidrogênio e o caso do hélio. Basicamente, o que nós vamos estudar são 3 tipos de forças interatômicas: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Numa aula mais adiante, nós vamos particularmente observar o tipo de força que une moléculas, que são as forças e as interações intermoleculares. Isso vai ser objeto de estudo de outra aula. Por hora, vamos falar das forças e das ligações interatômicas, daquilo que faz com que os átomos se tornem estáveis, ou seja, átomos separados são instáveis, são muito reativos. Átomos unidos entre si são menos reativos e são mais estáveis, e unem-se sempre para adquirir 8 elétrons no último nível. Vamos para o quadro aqui para a gente observar então cada uma dessas 3 ligações interatômicas que a gente vai discutir nessa aula de hoje. A primeira das ligações, primeiro, aqui eu estou fazendo só um resumo do que eu já comentei com vocês. Átomos se unem para adquirir estabilidade. Essa união se baseia na teoria do octeto, que estabelece que na última camada de um átomo será estável, desde que ele tenha 8 elétrons ou 2, se ele possuir apenas uma camada. Isso só vale para o hidrogênio e para o hélio.
A primeira ligação interatômica que nós vamos ver é a ligação iônica. A ligação iônica é o tipo de interação interatômica que leva à formação de íons, de compostos iônicos. Então, muita atenção. Átomos, quando se unem por ligação iônica, não formam moléculas. Não existe molécula formada entre átomos que se agregam por ligação iônica. O que eu tenho é a formação de agregados ou aglomerados iônicos. Bom, como que a ligação iônica se dá? Com que tipos de átomos e de quais tipos de elementos químicos? A ligação iônica se dá, então, entre metais, que têm uma grande tendência em perder elétrons. A essa tendência que os metais têm de perder elétrons, a gente chama de eletropositividade. Porque, veja, ele perde elétron e fica com carga positiva. Ele fica com mais prótons no núcleo do que elétrons girando na eletrosfera. Esse excesso de prótons que o átomo possui confere a ele uma carga positiva. Por isso a gente fala que essa tendência de perder elétrons é a eletropositividade, que é característica dos metais. Os metais vão se unir então aos não metais na formação da ligação iônica. Os não metais têm grande tendência de ganhar elétrons. Eles possuem grande eletronegatividade, que é a tendência que eles têm de atrair elétrons para perto de si quando em uma ligação química. Então eu tenho a união de átomos que têm tendência a ganhar elétrons, os não metais, com átomos que têm uma tendência natural em perder elétrons, que são os metais. E a ligação iônica nada mais é do que a força eletrostática entre íons de carga oposta. Então íons de carga positiva vão ser atraídos por íons de carga negativa. É aquela velha ideia dos opostos se atraírem. Vamos ver um exemplo aí de formação de ligação iônica, que é quando eu tenho a união entre o cálcio e o cloro. O cálcio tem número atômico 20, o que significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons na eletrosfera, que se distribuem de que forma? 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 8 na terceira e 2 na última. 2 elétrons na última camada. O cloro de número atômico 17, que é um não metal, então aqui metal com não metal, ele possui, então, 7 elétrons na última camada. 2 na primeira, 8 na segunda, 7 na última. Vejam, ambos têm, na formação dessa ligação iônica, que ficar com 8 elétrons na última camada. Como que isso se dá? Veja, o cálcio pode transferir os 2 elétrons que ele possui na sua última camada, um elétron para um átomo de cloro, o outro elétron para outro átomo de cloro. Então eu vou usar 2 átomos de cloro e um átomo de cálcio. Olha o que acontece. Quando o cálcio perde os seus 2 elétrons, ele fica com 2 prótons a mais, com 2 cargas positivas a mais. Ou seja, ele se transforma em cálcio mais 2. Então atenção, quem perde elétrons fica positivo. Se perdeu um elétron, fica mais 1. 2 elétrons mais 2. 3 elétrons mais 3 e assim por diante. Ao passo que cada átomo de cloro ganhou um elétron. Bom, se ele ganhou um elétron em relação à quantidade que ele tinha, significa que ele ficou com um elétron a mais em relação ao número de prótons. Então agora ele tem uma carga negativa de menos 1. Então atenção, quem ganha elétron fica negativo, já que o elétron tem carga negativa. Então cada um desses átomos de cloro ficou com carga menos 1, que é o que eu estou representando aqui. Então após essa transferência de elétrons, eu tenho um cálcio com carga mais 2, um cátion, que é um íon de carga positiva, cátion. E agora eu tenho um íon de carga negativa, que é o cloro, que ganhou um elétron. É um ânion. Então, cátion, íon de carga positiva. Ânion, íon de carga negativa. Carga positiva com carga negativa. Os opostos se atraem. Essa força de atração que tende a unir esses 2 íons é a chamada ligação iônica. Agora, olha que curioso. Olha como ficou a configuração eletrônica do íon cálcio e do íon cloro. O cálcio atômico tinha 2 elétrons no último nível. Como ele doa esses 2 elétrons, ele perde esses 2 elétrons. E a última camada dele passa a ser essa, que já tem 8 elétrons. O cloro, que tinha 7 elétrons na última camada, quando ganha 1, passa a ficar com 8. Então, na forma iônica, ambos possuem 8 elétrons na última camada. É a forma mais estável deles. Essa força de atração gera um composto iônico, que é, no caso, o cloreto
de cálcio. Veja a fórmula do cloreto de cálcio. O 2 que estava em cima do cálcio vai para o pé do cloro. O 1 que estava em cima do cloro vai para o pé do cálcio. Só que o número 1 a gente não escreve. Então é como se fosse Ca1, Cl2. Com 1 a gente não escrevendo. Então aqui eu tenho a fórmula de um composto iônico chamado cloreto de cálcio. Não é molécula, é um agregado iônico. Outro tipo de ligação interatômica é a chamada ligação covalente. A ligação covalente é o tipo de interação interatômica que ocorre entre os não metais, ou ocorre entre os não metais e o hidrogênio. E ela não se dá mais por transferência de elétrons. Porque como eu estou falando de dois não metais, ou de não metais e hidrogênio, eles têm praticamente a mesma capacidade de atrair elétrons para perto de si. Então, nesse cabo de guerra, ninguém ganha. Definitivamente, como acontece num composto iônico, que é uma transferência completa e absoluta de elétrons. Aqui não. Aqui tem um compartilhamento de pares de elétrons. Olha o exemplo. Carbono, que está na coluna 14. 14 termina com 4. Então ele tem 4 elétrons de valência. 4 elétrons no último nível. O flúor está na coluna 17. Terminou com 7. Então ele tem 7 elétrons de valência. Se o elemento químico estiver na coluna 16, tem 6 elétrons de valência. Se estiver na 15, tem 5 elétrons de valência. E por aí vai. Pegando o exemplo então do carbono e do flúor, que são dois não metais. Se os dois são não metais e têm basicamente a mesma tendência a atrair elétrons, não vai haver transferência de elétrons de um para o outro. Vai haver compartilhamento de par de elétrons. De que forma que isso se dá? O carbono, com seus 4 elétrons de valência, vai se unir com os átomos de flúor, cada um deles com 7 elétrons de valência. Se vocês contarem aí em casa, vocês vão ver que tem 7 bolinhas ao redor do flúor. Quando ocorre o compartilhamento do par de elétrons, que eu estou representando por esse semicírculo aqui, por essa coisa ovalada que está aqui, esse compartilhamento de par de elétrons faz com que esse par de elétrons pertença ao mesmo tempo aos dois átomos. Então esse par de elétrons é ao mesmo tempo do carbono e do flúor. Esse é do carbono e do flúor, e assim por diante. Olha com quantos elétrons cada elemento químico ficou agora, cada átomo ficou. O carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completou o octeto, adquiriu estabilidade. Cada átomo de flúor também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nos outros, se vocês contarem, vocês vão conferir que cada átomo de flúor também fica com 8 elétrons na última camada. Todos os átomos envolvidos adquiriram 8 elétrons no último nível, estabilidade através do compartilhamento de par de elétrons. Eu represento essa fórmula dessa maneira. Os pares de elétrons compartilhados eu vou representar por um traço. 1 carbono com 4 flúor. C1, que a gente não escreve, F4. Beleza? Essa é a ligação covalente. Essa sim leva à formação de moléculas. Na ligação iônica eu tenho os agregados iônicos, não são moléculas. Na covalente eu tenho a formação de moléculas. Aqui é uma molécula de tetrafluoreto de carbono. Fechou? Vamos agora para o último tipo de ligação interatômica, que nós vamos ver que é a ligação metálica. Evidentemente, ela ocorre entre os metais. E ela vai ser explicada como um mar de elétrons atraindo núcleos de carga positiva. Ela é muito simples de entender. Vamos imaginar o exemplo do átomo de alumínio. Cada bolinha positiva dessa que eu estou representando é o núcleo do átomo de alumínio, carregado positivamente. Vocês sabem que no núcleo tem prótons de carga positiva. O alumínio é um elemento químico que está na coluna 13, então ele tem 3 elétrons no último nível. Eu estou representando 3 elétrons em torno de cada um dos núcleos. O que acontece é que esses elétrons ficam deslocalizados, eles não ficam girando em torno do núcleo do átomo de alumínio, não. Porque ele é um metal, ele tem tendência a perder elétrons, como eu expliquei na ligação iônica. Então esses elétrons ficam deslocalizados, eles podem passear ao longo de toda a peça metálica. O importante da ligação metálica é perceber que mesmo com os elétrons sendo deslocalizados, sempre haverá elétrons entre dois núcleos. A atração do elétron de carga negativa, que vai exercer sobre dois núcleos adjacentes de carga positiva,
essa força de atração mantém essa estrutura unida e forma uma peça metálica. Então a ligação metálica é explicada como um mar de elétrons entre os núcleos, mar de elétrons esse de carga negativa, que atrai os núcleos de carga positiva e permite que os átomos fiquem fortemente unidos. Inclusive, essa deslocalização dos elétrons é o que explica a boa condutividade elétrica dos compostos metálicos. É isso, galera. Então a gente falou um pouquinho das três principais ligações interatômicas, a ligação iônica, a covalente e a metálica, e as principais características delas. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Um abraço para vocês.